do Grupo Portfólio, né? Está especialmente no grupo, agora somente na formação, e trabalhando aí numa empresa a nível nacional, então ele é super conhecedor do tema. Então, Fábio, obrigada pela tua presença e te deixo aí à vontade para conduzir essa noite. Tá, ótimo. Boa noite, pessoal. Priscila, obrigado pela oportunidade, tá com essa turma aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, como a Priscila conversou agora, né, pontuou, é algo que vem crescendo, né, uma tendência no mercado, principalmente para quem trabalha com agilidade. Podemos dizer que é unir o útil ao agradável, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação para podermos começar. Só um minuto. Pronto, todos estão vendo, né? Sim. Perfeito. Perfeito. Tá? Eu estou vendo aqui também tem alguns nomes conhecidos, né? Para lembrar velhos tempos. E, turma, eu vou começar, tá? E assim, para dar até tempo eu falar o que eu tenho para falar aqui, se tiverem dúvidas, algum ponto, anotem que no finalzinho a gente vai abrir uma sessão para ter esse bate-papo, tá? Essa discussão, tá bom? Começar aqui, tá? Aí, turma, eu trago um pouquinho aqui do meu mini currículo, né? Alguns já viram aqui. Hoje eu sou da Compass Wall, tá? Sou Agile Expert de lá e também campanha expert no caso, certo? Estou lotado no grupo Banco Carrefour, tá? Do grupo Carrefour. Como a Priscila falou, eu fui consultor já da Portfólio, trabalhei no Grupo Esqueiroz, Unimed Fortaleza, passei quase 8 anos. E além também de ser professor, tá? E passar também em algumas outras empresas, trabalhando com a parte de gestão de projetos, agilidade, tá bom? Hoje eu sou professor, como ela falou, sou da FB Uni, tá? Do Grupo Portfólio, da Faculdade CDL, tá? E da Unifamérica também. Aqui são algumas certificações que eu tenho e ultimamente eu tenho trabalhado muito nessa linha, tá? Nessa pegada em relacionada a fluxo, a Kanban, a maturidade, certo? Porque, na minha opinião, hoje é uma tendência que daqui para frente ela só tem mesmo a aumentar, certo? Turma, eu vou falar com vocês aqui, né, nosso bate-papo, vamos falar sobre 5 pontos, tá? Vão ser 5 pautas aqui. Uma, onde eu vou falar um pouquinho sobre o contexto em agilidade, como é que está hoje o mercado, essa parte de agilidade, tá? Rapidinho. Vou falar um pouquinho sobre diferenças do Scrum e Kanban. Tá, Fábio, por que utilizar um, não utilizar o outro? Por que utilizar os dois juntos, né? Eu acho que quem hoje usa Scrum ou usa Kanban, sempre passa por esse ponto, né? Em que momento devo usar Scrum? Em que momento devo usar Kanban? Um substitui o outro? Sim ou não, né? A gente sempre fica nessa decisão. Eu vou mostrar um comparativozinho a vocês e até colocar o que eu penso nessa situação e também eu pratico. Bom, eu tenho um ponto aqui, juntos somos mais fortes. Aqui a gente fala um pouquinho já o que é que eu ganho utilizando o Scrum juntamente com o Kanban, tá? Até um tempo atrás, antes de eu me especializar, posso dizer assim, fazer uma imersão em relação a Kanban, eu pensava que, quando eu quero desenvolver produtos digitais, ter algo mais, posso colocar mais completo, né? De ponta a ponta, desde o meu backlog até a entrega do produto, vou usar Scrum. Mas quando eu quero uma coisa mais rápida, emergente, vou usar Kanban, tá? E não é bem assim. Então, eu posso dizer que o Scrum, ele tem uma determinada função, ele é algo mais de gestão em si, de ponta a ponta, né? Do que eu quero fazer tudo. E o Kanban, apesar de ter essa gestão, ele também foca mais no meu fluxo. Podemos colocar que ele foca muito na sustentação, na sustentabilidade do que o meu time está fazendo para que as coisas saiam mais assertivas, mais efetivas, como eu espero, tá? Vou falar um pouquinho sobre métricas, e também falar Kanban sem métricas, podemos dizer assim que talvez não seja Kanban, porque para eu saber se algo está indo bem ou ruim, está bem ou mal, quer dizer, eu tenho que ter uma forma de medir e a partir daquilo ali tomar decisões. E aí eu vou pontuar um pouquinho, falar um pouquinho sobre alguns mitos relacionados a métricas, tá? E, por último, vou falar um pouquinho do curso preparatório que nós vamos ter, tá? Focado
no Scrum com Kanban, que é o PSK1 da Scrum.org, tá certo? E vamos começar aqui, tá? E o contexto da agilidade, né? Como é que está hoje, Fábio, a utilização do Scrum, do Kanban? Recentemente, se eu não me engano, de novembro para dezembro, saiu um relatório, tá? Do estado de como está a agilidade hoje, podemos dizer assim, de forma mundial, tá? Tem uma empresa, no caso, tem até o linkzinho dela aí embaixo, ela faz uma pesquisa que envolve vários profissionais da área de TI, principalmente da agilidade, tá? Então, essa pesquisa dela envolve tanto estruturas, metodologias, frameworks, ferramentas em si, e ela traz um rankingzinho de como é que está essa situação, tá? Teve o relatório agora que saiu, que é da 16ª edição, e ela pontuou esses carinhas aqui, tá? Em relação ao ranking, onde nós temos o Scrum como primeiro lugar, o Kanban logo em seguida, o Scrumban, que é o Scrum com o Kanban, né? Que ele é mais conhecido. Aí nós temos aí modelos iterativos, utilizando de forma híbrida Scrum com XP, Lean Startup, XP e assim diante, tá? O que é o que eu trago daqui? Uma coisa que a pesquisa pontuou é que o Scrum ainda é o framework mais utilizado quando se pensa em agilidade, tá? Então, dentre 3 anos, tá? Desde o 14º relatório ao 16º, hoje, podemos dizer que o Scrum ele estava com 58% de adoção nos times, ele subiu para 87%. Quer dizer que ele cada vez vem sendo mais utilizado, né? Nós temos uma diferença aí desses 3 anos de 29%, tá? Logo em seguida, veio o Kanban, que o Kanban ele teve uma subida aqui, uma crescente realmente bem disruptiva, podemos colocar assim, tá? Bem drástica mesmo, forte e pesada. Aonde o Kanban, 3 anos atrás, ele era utilizado por poucas pessoas que realmente conheciam, tá? Focado muito na parte da indústria. E ele saiu de 7% para 56%, certo? Então, quer dizer que ele hoje vem muito sendo bem adotado, né? E uma coisa interessante, tá, turma? Que eu sempre gosto de colocar, Fábio, é porque o Kanban, o método Kanban, ele é um método ágil, né? Ele trabalha em cima da agilidade. Não, turma. O Kanban, o método Kanban, ele não é um método ágil, tá? A gente gosta muito de falar que o método Kanban ele é uma alternativa para a agilidade, certo? Por quê? Porque, de acordo com boas práticas, que vou já falar um pouquinho, tá? Focada no Kanban, Scrum com Kanban, a gente vê que as coisas fluem mais rápido, de forma transparente, né? De forma adaptativa, sempre a gente tendo aquele momento de inspeção, tá? Então, são esses conceitos, né? A gente utilizando o Kanban legal, como é para ser, ele acaba realmente trazendo esses resultados para nós, tá bom? E o outro ponto aqui que eu trago, o Scrum com Kanban, o Scrumban, tá? Em 3 anos, ele teve uma crescente de 17%. Quer dizer o quê, Fábio? Eu quero dizer que esse pessoal que utiliza o Scrum, 87%, tá? Que começaram a perceber que não adianta ter um backlog bem definido, ter a minha sprint ali, né? O sprint backlog, no caso, bem bonitinho ali, o que é que eu vou fazer na sprint, se eu não tenho uma gestão eficaz no que está acontecendo durante a sprint, tá? Sobre o meu fluxo. Então, hoje, eu posso falar por experiência, tá? Por vários times que eu passei, um dos nossos grandes problemas é o que é que meu time realmente, apesar de eu ter, né, na minha sprint planning, ter definido que vai ser trabalho na sprint, o que é que realmente meu time está fazendo, tá? Quantos itens simultaneamente, quantos PBIs simultaneamente ele está tocando, ele está trabalhando. Como é que eu consigo ter previsibilidade? Porque quando eu falo de Scrum, eu venho falar de algumas métricas, né, o capacity, velocity e tudo, ele não dá uma total previsibilidade do que eu posso fazer. E principalmente quando é que eu estou em atraso, né? Quando é que eu estou atrasando, quando é que minha sprint realmente eu não vou conseguir atender a meta da minha sprint. Então, tudo isso aí, apesar de usar o burn up, o burn down e tudo, são gráficos que talvez não me dê respostas assim para eu tomar uma ação mais rápida e eficaz, para que as coisas acabem ali saindo dos trilhos, tá bom? Então, assim, o que eu posso colocar hoje, quem está usando o Scrum está partindo muito para
o método Kanban, tá? Utilizando os dois juntos, ou quem sabe até o quadro Kanban, tá? Ah, Fábio, mas o método Kanban, o Scrum com Kanban, né? O Scrum usando o método Kanban, mais ou menos, certo? Porque a Scrum.org, no caso, como vocês sabem que é Jeff Sandler, né? Ele viu que o Kanban realmente estava trazendo essa eficiência no fluxo, trabalhando mais os itens, o fluxo, o meu time, e ele pegou, poxa, vamos trazer essa boa prática para dentro do Scrum, trabalhar com o Scrum, para se ter mais efetividade no que a gente está entregando. Então, foi aí que surgiu o Scrum com o Kanban, tá? Então, é uma tendência que vem muito forte no mercado, tá bom? Então, turma, falei um pouquinho desse nosso contexto, tá? Como é que está o Scrum e Kanban hoje. E aqui eu vim falar um pouquinho das diferenças entre eles, certo? Como é que cada um se comporta, por que utilizar um ou outro. Então, quando eu faço diferenças, tá? Em relação ao Scrum e Kanban, na aplicação, tá? Como é que funciona o Scrum e o Kanban? Na aplicação, o Scrum ele é um modelo revolucionário baseado no Kaikaku. O que é isso, Fábio? Já vou dizer para vocês o que é, tá? Já o Kanban, ele trabalha em cima de um modelo evolucionário, algo progressivo, algo, posso colocar assim, sensível, tá? As coisas vão melhorando, com poucas resistências, tá? Quando eu falo em relação a cadências de entregas, já o Scrum ele trabalha em cima das minhas iterações, as famosas sprints. Já o Kanban, eu trabalho em cima do fluxo contínuo, certo? Em relação a papéis, o Scrum, ele traz ali papéis definidos que devem existir ali para realmente praticar Scrum, como meu Protocol, né, meu Scrum Master, meu time de desenvolvimento. Já o Kanban, não. O Kanban, ele sugere eu trazer ali o dono ali, o líder do meu fluxo ali, tá? Da gestão em cima do Kanban, e ele também sugere eu trazer o carinha que fica responsável pelas demandas que vão entrar no Kanban, tá? Que é o Service Delivery Manager e o Service Request Manager. Então, ele sugere, tá? Mas ele não diz que é obrigatório. Por isso que é uma coisa interessante, que já vou passar, que a gente sempre, quando começa a utilizar o Kanban, fala-se muito que comece a fazer pelo que você já faz hoje, tá? Então, vou usar o Kanban, não precisa mudar o que eu estou fazendo, e sim ver a forma como o Kanban, ou seja, eu consigo fazer uma adesão, né, do Kanban ao meu cenário, ao meu contexto que trabalho, bom? E quando eu falo em relação à mudança de escopo, no Scrum eu não posso ter essa mudança, tá? Ou seja, ter essa mudança em cima durante o sprint, ela é muito radical, tá? Já o Kanban, a qualquer momento eu posso tê-la, tá? Com negociações. Quando eu falo de métricas, o Scrum ele me dá métricas mais relacionadas ao que eu planejei dentro da minha sprint e o que eu realizei, né? Velocidade e valor ser criado após a sprint. Já o Kanban eu tenho lead time, cycle time, throughput, WIP age, tá? Eu tenho algumas outras métricas que ele me traz uma certa previsibilidade sobre o que está acontecendo, sobre o meu fluxo. E quando eu falo em relação eu trabalhar esse modelo, essa estrutura integrada a outro modelo, tá? Todos dois, sim, eles podem trabalhar juntos com outros modelos para agregar mais ainda ao meu trabalho, ao meu fluxo, tá? E aqui, turma, eu falo um pouquinho do que é cada um, tá? Essa característica de cada um, quando eu falo da filosofia Lean. Quando eu disse que o Scrum, ele tem mais uma pegada de Kaikaku, quer dizer o quê? Que eu trabalho um nível de mudança um pouquinho mais radical, tá? Como assim, Fábio? Quando eu tirei minha primeira certificação de Scrum em 2009, tá? Pela Scrum Alliance, né, SSM, o instrutor, o treino, ele mesmo falou, pessoal, a partir do momento que você implanta Scrum no seu time, as coisas mudam totalmente diferentes. Então, tem pessoas ali que podem te odiar só por ter mudado isso, porque o Scrum, ele começa a tirar poeira, sujeira debaixo do tapete, tá? Então, realmente é uma mudança radical. Eu tenho uma pessoa, um cliente mais dentro do time, uma pessoa mais perto, eu ter uma forma de liderança diferente daquela de comando e controle, tá? Então, o Scrum, ele tem muito essa pegada de uma mudança mais radical, certo? E quando eu falo em relação ao Kanban, ele vem a parte do Kaizen, ele mais mudanças
significativas, pontuais, sensíveis, na qual você não percebe que aquilo ali está mudando daquela forma, ou seja, você não consegue, posso dizer, perceber a tempo de criar uma resistência, porque é algo que você começa a perceber e gostar, e um pouquinho mais tarde você começa a ver a diferença, os resultados, tá bom? Então, turma, foi nessa pegada aí, tá, que a Scrum.org, ela começou a enxergar os benefícios, tá, de se utilizar o Kanban, o método Kanban criado pelo David Anderson, né, em 2011, e ela trabalhou na seguinte forma: a Scrum.org criou um guia Kanban para os Scrum Teams, certo? E foi na pegada de a perspectiva baseada em um fluxo do Kanban, ela pode melhorar e complementar, deixando mais estruturada a gestão do fluxo do framework, tá, na sua implementação. Os times podem adicionar práticas complementares do Kanban, estejam ele apenas começando a usar Scrum ou usando há algum tempo, tá? Então, quer dizer o quê? Estou usando Scrum, estou sentindo necessidade de ter essa gestão do meu fluxo, estou sentindo a necessidade de deixar o meu time um trabalho mais sustentável, podemos colocar assim, eu tenho uma certa previsibilidade do que está acontecendo, do que pode acontecer, e eu trabalhar Scrum com Kanban é uma grande saída, tá, turma? Então, isso aí, posso dizer assim, que é um grande benefício eu trazer essa estrutura para dentro da outra, tá? E eu venho aqui falar um pouquinho, né? Ou seja, o que é que eu ganho com o Kanban, o quadro Kanban, utilizando práticas o método Kanban dentro do Scrum. Eu tenho um quadro Kanban, que é uma ferramenta utilizada para a gestão de conhecimento do fluxo, né? A gente tem até um mantra, né? Posso dizer assim, que hoje, quando eu trabalho nos meus times, a gente usa o Jujira, né? Nossa ferramentazinha lá para registrar os nossos PBIs, né? Nossas histórias, enablers, épicos, features, e a gente sempre tem um mantra, tem que fazer algo, tá? Tem que estar lá no teu fluxo, tem que estar com você e tem que estar registrado. Não está registrado, então é porque você não deve fazer aquilo ali, certo? Mas sabe o porquê isso? Do motivo de a gente ter transparência, a gente realmente ver o quanto o meu profissional, o quanto o meu time ele está com aquela carga de trabalho, está com aquela responsabilidade de entrega daquele algo na minha sprint, certo? Com a ajuda dos boards do Kanban, é possível visualizar o seu fluxo de trabalho. Por meio das práticas e princípios, pode-se guiar a gestão de trabalho e melhorar a maneira como ela acontece. E ainda com o Kanban, eu posso possibilitar e garantir que o trabalho do item seja acompanhado até a sua entrega, tá? Então, ele me proporciona muito mais pontos, tá? Posso dizer assim, de melhoria, posso até colocar de controle, tá, turma? Por quê? Quem é que pratica Scrum já sabe. Quando eu tenho a minha sprint plan, fechei ali bonitinho o que vai para o meu backlog da sprint, tá ali para o meu time executar, mas a pergunta foi priorizado. Em que momento o meu profissional ele vai lá e puxa aquela demandazinha para executar na sprint? Todas ali já estão dentro da sprint, já estão rodando, já estão comprometidas. Quando eu falo de Kanban, vou até pontuar já já, eu crio meus pontos de compromisso, né? Ou seja, chegou a demanda, recebi o meu item, estou me comprometendo com ele e tenho meu ponto de entrega. Então, ali você pode cobrar pelo que eu estou fazendo, tá? Tenho toda essa visão, esse ponto aí em relação ao meu fluxo, bom? E eu vim para cá, turma, só para simular, tá? Uma sprint, eu rodando a sprint, meus itenzinhos bonitinhos, aonde os verdes aqui são histórias, os amarelos aqui são minhas subtasks, né? O vermelhozinho aqui são meus enablers, são problemas. E assim, ele funciona dessa forma aqui, ó. Bem bonitinho, minhas histórias passando, né? Até o ponto de entrega. E aí, Fábio? E aí que esse carinha aqui é um quadro Kanban, imagina eu trabalhar o Scrum, tá? Ter minha sprint, e eu não consegui visualizar esse passo a passo, esse caminho. As minhas entregas, as minhas atividades, o meu time lá se movimentando, tá? Isso aqui é a mesma coisa de trabalhar de forma bem cega, né? Eu sei que quando a gente finaliza ali, no caso, tem a sprint planning e o meu time começa a trabalhar na sprint, eu sei que tem aquele momento de confiança, tem umas dailies, tá? Onde a gente passa, tem esse momento de saber o que está andando, o que não está, como estão as coisas, mas em outros momentos eu preciso saber como é que estão essas atividades, saber como é que estão essas entregas, saber se está existindo um gargalo ali, saber se tem algo que está impedido que eu preciso atuar, tá?
Porque vocês sabem muito bem que, às vezes, na pegada do dia a dia, o meu profissional, né, o meu desenvolvedor, tá? O meu analista, seja o que for, ele ali mesmo estando impedido, ele às vezes ele espera chegar no outro dia da dele para poder informar e assim tomar decisões, onde talvez possa já ter perdido bastante tempo, né, para uma ação. Então, esse carinha aqui, ele traz esse benefício, tá? Da visualização bem clara do meu fluxo quando eu falo da sprint. E quando eu venho para o guide novamente, ele fala que o Kanban é uma estratégia para otimizar o meu fluxo de valor por meio de um processo que é um sistema visual limitado de trabalho em andamento, tá? Então, aqui ele fala tudo o que é o Kanban aqui para a utilização do Scrum, certo? E aqui eu trago um pouquinho falando, né? Juntos somos mais fortes. Mas como assim, Fábio? O que é que eu ganho utilizando o Kanban, tá? Utilizando o Scrum com o Kanban? Eu passo a inserir o quadro Kanban, mais algumas práticas do método Kanban. Eu tenho 4 práticas aqui, tá? Boas práticas que são essenciais para que eu tenha sucesso utilizando o Scrum com o Kanban. Ou quem sabe aqui até eu tendo puxada somente do Kanban, tá bom? Então, eu tenho uma definição e visualização do meu workflow, o meu fluxo. Como é que está meu fluxo, o que está sendo executado. Eu tenho a possibilidade agora de limitar, deixar uma carga, tá, de trabalho coerente, tá, com a capacidade do meu time, com o capacity dele, tá? Eu consigo gerir essa capacidade, tá? Eu consigo gerir esses itens entrando e saindo, como eles entram, como eles saem, quando eu faço uma gerência ativa em cima desses itens em progresso. E, como sempre, eu tenho uma parte de inspeção e adaptação do meu fluxo, para que cada vez eu consiga melhorar, tá? E uma coisa interessante, tá, turma? Quem depois lê o guia, tá? O guide aqui do Kanban, o Scrum com Kanban, pode ver que eu aderindo o Kanban ao Scrum, eu não mexo em nada, nenhuma estrutura do Scrum, tá? Ele continua o mesmo bonitinho. Eu faço, assim, acrescentar, tá? Eu faço ter, além da ferramenta quadro Kanban, tá? Algumas, posso dizer assim, mais algumas orientações em cima de alguns papéis, como já existe, o Scrum Master, o PO, e eu tenho como grande benefício, tá? Como grande valor, as métricas. Eu passo a ter métricas que me dão fazem com que eu tenha uma, posso dizer assim, uma melhor orientação do que como está o fluxo do meu time, como é que ele está trabalhando, a produtividade, tudo isso aí, certo? E aqui, quando eu venho para a primeira boa prática, que é definir e visualizar o workflow, a gente sabe que quando começa a minha sprint, tá? O cliente pediu, está priorizado pelo PO ali bonitinho, inicio a minha sprint, é o que ele quer receber, tá? Eu sempre falo aqui, hoje eu falo muito o item do meu backlog de PBI, né? Que é o próprio backlog item, é o item do meu backlog, que pode ser história, enabler, spike, seja o que for, tá? Então, quando eu tenho esse trabalho, eu começo ele, eu preciso, de uma certa forma, visualizar, saber o que é que acontece. Mas, Fábio, hoje tu não consegue ver? Eu consigo ver até certo nível, tá bom? Olha o exemplo aqui que acontece. Eu tenho uma sprint de 10 dias, tá? E falando com o meu time, cada um deu uma estimativa de quanto tempo levaria para fazer aquele item. Então, um falou que era 3 dias em análise, outro disse que ia levar 5 dias para desenvolvimento, outro disse que ia levar 2 dias para testar, e aí até a minha entrega, certo? O que acontece aqui é que, no meio do caminho, aconteceram impedimentos, problemas, desafios que eu não consegui entregar esses itens aqui na minha sprint, tá? Ele estourou, passou da sprint, começou a rodar em ultra, mas aí, o que realmente aconteceu? Eu tinha na fase do meu time desses 3, 5 e 2 dias aqui. Quando eu começo a tentar trabalhar melhor essa visualização em cima do meu fluxo do Kanban, tá? Eu consigo ter isso aqui, ó, turma. Eu consigo criar filas, né? Buffers, aonde eu começo a ter ideia de aonde realmente aconteceu o gargalo, tá? Porque aqui do jeito que eu estou colocando o meu analista aqui de negócio, o meu analista de requisitos, ele analisou os itens em 3 dias e deixou lá eles pronto para serem pegos pelo desenvolvedor, tá? No quadro anterior, eu não conseguia ver isso. Aí, beleza, meu desenvolvedor estava desenvolvendo meus itens aqui
tá? Que já vem de uma linha, aonde alguns ele conseguiu dar conta da vazão e outros não. O que é que acontece? A demanda aqui, que eu tinha previsibilidade, né? De 3 dias para análise e só 5 dias de desenvolvimento, passou a exceder, né? Passou a ultrapassar essa previsibilidade, né? Esses dias que eu tinha. Então, eu pensava que levar só 5 dias para desenvolvimento, eu tive 5 dias mais 7 dias aqui, tá? Aí, depois de 7 dias que eu passei aqui para teste, onde realmente o testador ele conseguiu fazer os testes em 2 dias, e no final das contas, quando foi testado e entregue lá, pronto, bonitinho, em vez de eu levar 10 dias, que eu esperava antes, eu acabei levando 17 dias, tá? Fábio, a diferença é qual? Aqui é que eu estou trabalhando com um quadro Kanban aqui simples, e aqui eu estou trabalhando com um quadro de Kanban mais estruturado, mais baseado em cima de entender o fluxo, tá? Como é que ele acontece, certo? Aqui eu trago, ó, né? Aqui eu trago o quadro agora melhorzinho, mais estruturado, com aquelas colunazinhas que eu criei, né? Ó, eu tenho priorizado, refinado aqui, ó, refinamento fazendo efeito. Aqui é uma colunazinha de buff, né? Onde eu tenho que deixar aqui os que já foram feitos. Para quê? Para que o meu desenvolvedor ele comece a puxar, tá? Fábio, como é que acontece isso aí? Esse é o famoso sistema puxado do Lean, aonde eu faço com que o meu profissional ele trabalhe em cima de sua capacidade, tá? Então, se o profissional que está responsável aqui pelo refinamento, quando ele faz o item, ele entrega, deixa pronto bonitinho, quando o meu desenvolvedor ele terminar, ele vai puxar esse item que está feito, refinado, né, para o desenvolvimento. Quando ele termina o desenvolvimento, ele deixa na filazinha aqui de pronto, preparado para teste. Meu QA, né, meu QA, ele vem, pega aqui, puxa para testar, depois deixa em testado, assim meu PO ele vem lá para aceitar e tudo assim diante, tá? Então, quando eu estruturo melhor meu quadro, certo? Tentando pegar, mapear esses pontos, ele fica bem mais visível. Eu tenho uma melhor noção do que é que acontece no meu fluxo. Porque minha demanda parou, porque ela está mais rápida, porque ela está mais lenta, tá? E até um ponto, tá, galera? É uma prática que eu comecei a vivenciar, posso dizer assim, a partir de pedimentos. A gente costuma muito, tá? Eu trabalhei nisso com alguns quadros, onde eu gostava de colocar uma coluna de pedimento aqui. O ponto é que, quando um item é impedido e eu tiro da coluna ele está impedido para ir colocar essa coluna de impedimento que eu criei, eu perco rastreabilidade, né? Então, meus itens que estão impedidos, tá? Que tem dependências, eu começo a criar tagzinhas para mostrar isso aqui nele, no estágio que realmente ele se encontra no meu fluxo, tá bom? Então, isso aí, com esse carinha aqui, com essa estrutura, eu consigo ter uma melhor visualização. Eu consigo ter uma visão bem mais prática de como é que está meu fluxo, tá bom? Aí eu venho para a segunda boa prática, tá? Que é limitar meu trabalho em progresso, meu IP. Aí não adianta, tá, turma, eu ter ideia da quantidade de itens que vai trabalhar, né, que vão ser trabalhados dentro da minha sprint, se eu não tenho um controle de quantos itens estão sendo feitos simultaneamente, certo? O que eu coloquei aqui é, da medida que o meu item é priorizado e ele entra na linha, na minha esteira para ser executado na sprint, eu tenho que ter esse controle. Eu não tendo esse controle, as coisas podem vir ficar bagunçadas, né? Quem aqui de vocês aqui presente já, ou você mesmo, já em um sprint, estava trabalhando em 2, 3 ou 4 atividades simultâneas, ou teve alguém do seu time lá, rapaz, manda para mim aqui que eu pego, manda para mim que eu pego. Quando você vai ver, o cara está com 4, 5 coisas simultâneas para entregar naquela sprint, tá? Não é que, assim, não seja má vontade dele, cara, ele está fazendo isso para não dar certo. Não, não é. Mas sim porque ele quer produtividade, ele quer fazer as coisas acontecer. O foco dele é entrega, tá? Mas eu tenho que blindar ele, tenho que orientar em relação a essa parte da sustentabilidade, né? Ou seja, ele fazer de acordo com a sua capacidade, bom? Então, eu tenho o IP, beleza. Eu tenho a quantidade de itens que podem ser atendidos durante o sprint. Mas eu tenho, de certa forma, controlar a quantidade de itens passando por esses estágios aqui, tá? Passando por essas colunazinhas aqui. Como é que eu posso fazer isso?
Se eu não faço, tá? Fica dessa forma. Mas quando eu faço, ele fica assim, ó, tá? Eu começo a criar aqui nas minhas colunas, ó, esses numerozinhos, aonde esses numerozinhos diz o seguinte: dentro dessa coluna é possível trabalhar simultaneamente com a quantidade de itens que está determinada. Fala como é que eu chego a esse número. E aí, assim, tem várias práticas, tá? Tem jeitos, né? Alguns agilistas usam de uma forma, de outra, e também vai muito em cima do contexto, como é que teu time está montado, tá bom? Mas esse é um ponto. Eu limitar meu IP, ele ajuda bastante ao meu fluxo ele fluir, tá? Fábio, eu limitar o máximo possível meu IP, garante que eu vou ter entregas mais rápidas? Não, sempre vai depender de acordo com o contexto, tá, turma? Então, é uma coisa que interessante que aí se traz do Scrum, né, aquele processo empírico, é que mesmo eu rodando práticas do Kanban e do Scrum, eu preciso de momentos de erros e acertos para as coisas irem se ajustando, tá bom? A terceira boa prática aqui é gerenciar ativamente os itens de progresso. Então, o que é que ele fala? Ó, é necessário gerir ativamente. Não adianta só eu limitar, ter o meu IP e limitar, tá? Devemos garantir que a vazão de entrada e saída do fluxo de trabalho devem ser compatíveis, porque a quantidade que está entrando é a quantidade que está saindo. Devemos observar e garantir que os itens de execução não passem muito tempo nessa linha de produção, tá? Devemos responder rapidamente a situações de impedimentos ou filas para execução. Então, turma, não é só o teu Kanban, meu IP bonitinho lá, tá monitorando meu Gira, meu Primavera, meu Azure DevOps, seja o que for, e as coisas acontecerem. Eu, como facilitador, eu como líder, eu tenho que ter determinadas ações, tá? Puxo o meu PO, puxo o meu PM, puxo o SRM, tá? Para que ali sejam tomadas ações para que meu fluxo ele possa vir a fluir, tá? Balancear o meu fluxo. E aqui eu trago, né, como fazer isso, tá? Algumas práticas. Dentre elas, eu tenho, além do meu IP, tá? Como havia falado, eu tenho os famosos métricas relacionadas ao cycle time, tá? Quanto itens, ou melhor, o tempo que eu tenho, que eu levo para fazer a entrega dos meus itens, tá? E eu tenho o famoso IP age. Sabe o que é o IP age? Eu vou já falar. É a idade, tá? De nascimento, ou seja, do meu IP, ou melhor, desculpa, do meu item, tá? Quando o meu item foi criado e quanto tempo ele está existente ali todo naquele processo, naquele fluxo. Então, aquilo ali, ele me dá um senso de urgência, tá? Um senso, assim, de, posso dizer assim, uma clareza. Se eu tenho que priorizar alguma coisa, o que é que eu priorizo, tá bom? E uma coisa até interessante, tá, turma? Quando eu falo de IP Age aqui, é como é que eu leio hoje o meu Kanban, né? Eu peguei alguns times recentemente que a leitura, eles começavam, fulano, vamos por ordem alfabética. Fábio, está fazendo o quê, né? Estou fazendo desenvolvimento, estou fazendo teste. Antônio, o que você está fazendo? Ele ia lá para o item, né? Ou então eles começavam, vamos aqui, primeira coluna em análise, que está em análise. Mas o certo da leitura do Kanban, quando a gente trabalha, é da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? Por quê? Porque eu fazendo dessa forma, eu vou para o mais prioritário, tá? Em que sentido? Uma das práticas que o PO utiliza bastante, até para priorizar itens no backlog, é aquele item que está mais fácil de fazer, de concluir, está na boca do gol ali, para ser feito, e ele me traz um certo valor agregado, esse é o primeiro item a ser feito, tá? A mesma coisa o Kanban. Quando eu tenho um itemzinho que ele está pertinho aqui já de ser entregue, homologado de ser entregue, né, para fazer o gol ali, é o primeiro eu falar lá na minha discussão, na minha dele, para quê? Para que se tomem ações, decisões, para que ele possa, se ele tiver impedido, ele ser desimpedido, ou que ele possa ser acelerado a sua entrega, para que ele seja entregue para meu cliente começar a perceber o valor agregado, tá, dos meus itens. Então, eu sempre começo da direita para a esquerda e de baixo para cima, tá? E aqui na última prática, tá, turma? Inspecionar e adaptar o workflow, ele vem muito das minhas cadências, tá? Das minhas cerimônias. Por quê, Fábio? Quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito em feedback, ciclos de feedback. Quer dizer o quê? Quanto mais rápido, mais cedo eu tivesse momento de uma conversa para entender aonde eu acertei, onde eu errei, o que é que eu preciso melhorar, tá? Eu tenho a visão
né, um tipo de dispersão ali no meu fluxo, mais rápido eu vou melhorá-lo, né? Mais rápido eu vou ser mais efetivo, mais assertivo naquilo ali. Então, quando eu trago o Scrum, como todos conhecem, o Scrum hoje que a estrutura aqui é a 3.5.3, que é mais utilizada, onde temos 3 papéis, 3 artefatos, né? 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos, tá? Ela tem 5 eventos relacionados a feedback, tá? A entender o que está acontecendo, a ver o que pode ser feito de melhor, ajustes de WIP, tá? Ajustes de práticas. E dentre eles nós temos, né, ó, a sprint, é onde acontece, né, toda a minha equipe lá, aquela interação. Eu tenho a minha sprint planning, tá? Aonde eu defino ali juntamente com o PO, tá? O que vai ser trabalhado ali, certo? O meu time diz como vai atender. Eu tenho minha daily scrum, aquele momento de inspeção com o time ali, para ter uma transparência também. A minha sprint review, onde eu tenho as minhas entregas ali e meus acordos com o PO sobre as entregas. E eu tenho a minha retrospectiva, onde o time ele foca em pessoas, relacionamentos, processos, para que aconteça melhoria. Então, tudo isso aqui, turma, é em cima de feedbacks, tá? Ciclos ali para feedbacks, para melhoria. Quando eu tento trazer eventos do Kanban para trabalhar juntamente, tá, com o Scrum, como eu havia falado anteriormente, que eu usar o método Kanban, usar a prática do Kanban dentro do Scrum, eu não mexo em nada, é possível enxergar isso aqui, ó. Quando eu falo aqui de um momento do Kanban para trabalhar ali, né, definir o que vai ser trabalhado no fluxo, eu falo do evento replenishment, ou seja, reabastecimento, tá, com a cadência do Kanban. Aqui ela está coladazinha com a minha sprint plan, ó. Quando eu falo de entender, acompanhar como estão acontecendo as entregas, né, no meu dia a dia, na minha daily scrum, eu tenho a minha Kanban meeting, tá? Eu vejo lá, vejo com a turma meu quadrozinho, bonitinho, o que é que está dando, fluxo. E quando eu vejo que o que é que eu preciso melhorar, sentar com o time para refinar todo esse momento aí, tá? O que aconteceu, eu tenho a minha flow review, aonde ela é muito focada aqui, tendo muito a lado com a minha sprint retrospectiva, tá? Então, são eventos, turma, que se eu estou usando Scrum, quero usar Kanban, eles são aderentes, posso dizer ali 100%, tá? Não mexo nada na estrutura do Scrum para poder utilizar. E também quando a gente fala de Scrum com Kanban, ele meio que eles se juntaram, tá? Podemos até colocar assim que o Replenishment, o Kanban Meeting for Review, eles não existem, tá? Eu coloquei como comparação, porque posso dizer assim, as características, tá? As ações que acontecem nessas cadências, elas passam a fazer parte dentro dos eventos do Scrum, tá? Dentro da sprint retrospectiva, da daily Scrum e da sprint planning, certo? E aqui, turma, venho falar um pouquinho sobre métricas, certo? Porque, como eu havia falado, né, trabalhar com Kanban, Scrum com Kanban, o meu principal ganho é eu ter informações para se ter uma previsibilidade do que posso trabalhar, tá? Eu até conversando com as pessoas, essa semana, né, pontuando, quero mudar, quero ter um start de mudança, tá? Primeiramente, eu tenho que mostrar como é que está meu cenário. E uma coisa legal para mostrar como é que está o teu cenário são números, certo? Para assim dizer onde é que eu posso mexer, onde é que eu posso ajustar e acertar. E métricas, tá? Eu posso dizer que é uma coisa sensacional utilizar. E aí, turma, claro que lembrando, tá? Deixando bem claro, quando eu falo de métricas, existem para dizer como é que está o meu fluxo, como é que está o trabalho do meu time, tá? Métricas não são para medir a produtividade do meu profissional. Jamais. A gente sempre fala, métrica não é do meu desenvolvedor, não é do meu analista de negócio, tá? Métricas são números do time. São números que servem para o time. Elas são criadas para o meu time. Até uma coisa bem básica que quando a gente trabalha em agilidade, a gente sabe que eu não posso medir produtividade de um time A com um time B, porque são contextos diferentes, características sempre vai ter característica diferente, tá? Então, quando eu falo métricas, é uma medição que acontece do time com ele mesmo,
aonde é que ele está, o que é que ele pode melhorar e aonde ele pode chegar, tá? E quando eu falo Scrum com Kanban em relação a métricas, eu trago 4 métricas super importantes. A Cycle Time, tá? A Throughput, que elas não são, no caso, elas são métricas do tipo Lang, tá? Porque essas métricas, Fábio, esse tipo, são métricas que aconteceu, tá? A entrega atrasou ou atendeu o prazo, e a partir disso eu consigo criar evidências, tá? Para se melhorar o meu fluxo futuramente, tá? Melhorar o meu fluxo. E quando eu falo do WIP e o WIP Age, são métricas lead. O que elas trazem? Elas trazem informações para que eu tome uma certa, eu tenha, posso dizer assim, previsibilidade do meu fluxo, o quanto tempo aquela entrega vai ser finalizada, tá certo? Então, cycle time e throughput é o que realmente se entregou no prazo, que se atrasou, tá certo? E o IP, o IPAGE é previsibilidade para eu me planejar para o que vem à frente, tá certo? E aí, quando eu vou trazer um pouquinho, falar de cada um aqui, o cycle time é uma métrica que representa a quantidade de tempo decorrida entre o início de um item de trabalho e quando ele será finalizado, né? Podemos considerar como uma medida os números de percorridos, certo? Para a contagem a partir do meu desenvolvimento, tá? Quando eu falo de Scrum com Kanban, a gente fala muito do cycle time. Quando eu falo só do Kanban, eu já tenho o lead time customer e o lead time delivery. Então, o cycle time ele parece muito hoje com lead time delivery, tá? Quando eu uso só o Kanban. Um exemplo básico, Fábio, é aqui. Iniciou meu sprint, o meu time se comprometeu com a entrega, começou a fazer, tá? E até o término da minha sprint, ali eu vou ter meu cycle time, ou seja, quantidade de itens que eu fiz durante aquele prazo, tá? Durante aquele período da minha sprint. Que benefícios eu tenho quando eu uso essa métrica? Eu passo a entender o tempo que o meu time leva para entregar, tá? Eu posso analisar a saúde do processo de trabalho do meu time. Eu posso identificar pontos fora da curva, tá? Como assim, Fábio? Em relação a itens, tá? Que levaram mais tempo para entregar do que outros, tá? Onde meu cycle time ele acabou sendo bem maior do que a minha sprint. Eu passo a identificar padrões de entregas quanto ao tempo e eu passo a compreender melhor efeitos das incertezas no meu fluxo. Tá? Quando, Fábio? Eu tenho os outliers. Como é que eu posso ver isso? Aí nós temos vários gráficos, tá? Hoje utilizo o Scatterplot, que é o Scatterplot, Fábio. Ele é um gráficozinho que diz o seguinte: as sprints que eu vou trabalhando, tá? E os itens que eu vou entregando, diz o tempo que nós levamos para entregar determinados itens, tá? Isso aqui a gente sempre usa em médias mensais, né? Os últimos 3 meses, qual foi a média, tá? A sprint onde eu trabalho hoje é de 2 semanas. Então, a gente sempre coloca, sempre pontuar, levou quanto tempo esse aqui? Ah, levou 23 dias. Ah, esse aqui levou 22, assim diante. Cara, a gente tem um no mês tal, tem um que levou mais de 40 dias. O que é que aconteceu? Aquele item estava impedido, né? Então, a partir desse gráficozinho aqui do Scatterplot, tá? Usando o Cycle Time, a gente consegue mapear e ter mais atenção em determinados itens que requer, posso dizer assim, que trabalham em certas situações, certos cenários, contextos, certo? Quando eu falo do throughput, né, o throughput, ele é uma métrica que diz ali a quantas entregas o meu time conseguiu realizar naquele espaço, naquele tempo, somente na minha sprint, tá? E aí, de novo, o throughput eu posso utilizar tanto por cima de sprint como mensal, certo? Como é que ele funciona, Fábio? Ele é mais simples, vou iniciar minha sprint, eu tenho 3 PBIs para ser entregues, né? Sprint de 2 semanas, e se espera que eu entregue esses 3 itens no finalzinho da minha sprint, tá? Ou no mês ali. Então, a ideia é que entrou, saia, né? Como eu falei anteriormente, a consistência do fluxo. Então, meu throughput é minha métrica de vazão. Quantos itens meu time está entregando? Tá? Ah, meu time em novembro ele entregou 3. Em dezembro, meu time entregou 10. Opa, pera ainda. Ah, Fábio, posso dizer que novembro foi pior do que dezembro? Dezembro entregou mais? Não. Eu tenho sempre, turma, que entrar em análise de contextos, tá? Por quê? Porque o time entregou só 3. Será que os itens eram mais complexos?
Por que em dezembro ele entregou 10? Será que os itens eram menos complexos? Ou em novembro, um desses itens ficou impedido e assim impactou os outros itens, tá? Então, é como eu falei, números, eles aparecem para dar um start e, a partir disso, a gente investigar, tá? Tentar entender, compreender o cenário que está acontecendo para se tomar uma decisão, tá bom? Então, quando eu falo do throughput aqui, certo? Ou throughput, como alguns falam, eu tenho aqui como benefício direcionamento para a condução da sprint planning. Como assim, Fábio? Por que eu tenho que usar o throughput? Quando eu estou ali com meu PO, meu PO fala dos desejos ali, né? Que a gente tem mapeado nosso backlog que ele quer que rode na sprint, eu chego para ele com essa métrica e falo, PO, no meu último mês, olha em 2 sprints quanto é que o time conseguiu entregar. O time conseguiu entregar 8 itens. E agora você está pedindo que nessa sprint a gente faça 7. Será? Quais são as chances de não dar certo? Tá? Então, é como eu falei, throughput é um método do tipo Lang, né? Aonde eu vi o que aconteceu, tem insumos ali, né? Evidências do passado, e a partir disso eu consigo tomar algumas ações para poder ter planejamentos, tá? Eu tenho uma ideia sobre previsibilidade de entrega, tá? Quando eu falo throughput. Eu consigo identificar impedimentos ou bloqueios com a não entrega dele. Eu consigo entender o limite do time sobre essas entregas e eu passo a compreender a capacidade do meu time. Eu consigo saber, tá? Exemplo bem básico. Hoje, o meu time, um dos meus times que eu trabalho, eu sei que o throughput dele é em média de 8 itens a cada mês, tá? Aí eu estou colocando de complexidade de média a alta. Então, se eu tenho um mês que foi menor do que isso, alguma coisa aconteceu de errado. Se eu tenho um mês que foi maior, também alguma coisa saiu ali fora do contexto que fez com que acontecesse isso. Tá certo? Eu venho agora, ó, eu apresento um pouquinho um gráfico também, o Gantt chart, né, no caso para throughput. Aqui ele começa a medir, né, de acordo com meses, ele diz o quanto eu entreguei naquele mês, tá? E aí a gente acaba vendo os outlierzinhos, ó. Nesse mês aqui, tá? Nessa quarta medição, foi bem mais entregas do que as demais. E por que isso aconteceu? A gente já viu uma queda brusca aqui, tá? A ideia é que isso aqui siga esse verdezinho aqui, ó, seja mais consistente, tá? Nas entregas, certo? Eu venho para outra métrica, que é o WIP, que aqui a gente falou bastante, que é o Work in Progress, o meu trabalho, quantidade de itens que estão em andamento ali na minha sprint, tá? O que é que eu ganho com ela, Fábio? Eu ganho transparência na quantidade de itens sendo executados, eu tenho ali um meio de proporcionar um sistema puxado de demandas. Como é isso, Fábio? É como eu havia falado, quando eu trabalho em cima de um sistema puxado, eu passo a fazer, com o meu time, ele começa a trabalhar de forma mais consistente, tá? Uma forma mais coerente com a sua capacidade. Onde eu falo, Márcio, César, cara, trabalhe somente no que você tem capacidade de fazer agora. Faça isso aqui primeiro, termine, e assim você puxa o outro item para poder trabalhar. Assim, criar um ritmo, criar uma esteira, criar um fluxo, certo? Eu quebro aquela sinergia de, não, Fábio, eu estou fazendo isso aqui, mas me dá outra demanda que eu posso fazer. Fábio, estou esperando o fulano dar uma resposta aqui. Me dá outra demanda aqui que eu consigo fazer em paralelo. E aí, quando ele tem a resposta lá que estava esperando para a primeira demanda, em vez de ele ter somente uma demanda ali em andamento, ele passa a ter 3, 4 e assim diante. E acaba não entregando nenhum no final da sprint. Certo? Com o IP, eu passo a direcionar o desempenho do meu time, eu crio um senso de pertencimento no time sobre os itens, porque se eu falo para ele, termina isso aqui e vai lá e você puxa, eu estou fazendo com que ele pense de forma mais racional, tá? Se comprometa mais com isso. E outra coisa é motivar os cenários a criar um fluxo sustentável, como eu havia falado. Se ele pegar alguma coisa que ele consegue, tem capacidade para fazer aquilo ali, ele não vai ficar sobrecarregado. E a partir disso não tem desmotivações, reclamações, assim diante, tá? Aí eu tenho um fluxozinho aqui, eu trago o CFD, tá? Que é o diagrama de fluxo acumulativo, certo? O CFD aqui, no nosso curso preparatório, a gente vai falar sobre ele, tá? Ele te dá uma constância aqui em fases, né? Como é que os itens estão entrando e estão saindo, tá bom?
Esse fluxo aqui está bem lindo, está bonito mesmo, tem uma constância bem grande. A gente pode ver que normalmente, tá? Quando alguma coisa está desalinhado, alguma dessas ondazinhas sobressai, ela fica bem mais larga do que outra, tá? E aqui eu trago o famoso WIP-Age. O WIP-Age é uma métrica que eu posso dizer até 2021 eu não conhecia, passei a conhecer no início de 2022, né, a praticar. Ela é muito focada em a idade de vida daquele item criado na minha sprint, tá? Ou melhor, em execução da minha sprint. Como assim, Fábio? É bem do sentido de quem aqui não já passou por aquela situação, né? Ah, meu item foi criado no Jira, no Azure, tá lá já, o fulano começou a desenvolver, ele parou, começou a desenvolver, parou. Quando eu vou olhar, era para ele ter ali no mínimo ali uns 15 a 20 dias de vida ali para ser entregue. O carinha já está com 60 dias, 80 dias. O que é que está acontecendo? Então, quando eu uso a métrica do WIP-Age, tá? Principalmente quando eu faço minha daily, é a primeira coisa que eu vejo. Turma, tem um item ali que já está parado, a idade de vida dele aqui, nesse fluxo, está em execução, ele já está mais de 20 dias aqui, já está mais de 2 sprints. A gente tem que logo dar uma vazão, tem que resolver com ele, tem que ver o que está acontecendo para que ele possa ser entregue, né? Então, o IP, tanto o IP-Age, são métricas utilizadas na minha daily, tá? Para dar mais essa noção de previsibilidade. Se o meu fluxo, tá? Ele vai ser atendido a contento ou não, né? E quando eu falo de IP-Age, o que é que eu trago aqui como benefício? Eu tenho uma transparência individual do item, tá? Que está sendo executado. Eu tenho ali, eu proporciono uma visão indicativa de possível gargalo, tá? Como assim, Fábio? Se esse meu item está há muito tempo lá, de vida, né, no meu fluxo ali, no desenvolvimento da execução, se eu tiver outro item que depende dele, com certeza ele vai engargalar, né? Ele vai parar ali a esteira. Eu consigo identificar impedimentos e bloqueios. O item é fato, né? A gente coloca lá. Ah, a minha história, meu item, ele tem um tamanho, a gente usando o t-shirt size, né? Tamanho. Meu item ele tem um tamanho G, GG, que é 12 sprint, né? Aí isso é equivalente a 20 dias úteis. Se meu item já está há 30 dias, cara, alguma coisa errada aconteceu, né? Eu consigo, com o IPEG, gerar evidências sobre a integridade do fluxo, tá? E também com ele eu consigo criar um senso de urgência para priorizar itens de execução. Então, o IPEG, tá, turma? Ele me proporciona, tá? Ele me sugere todos esses movimentos, ações, para que eu tenha esses benefícios, certo? E aqui é um outro gráficozinho que a gente usa, que é o Wage Work in Progress, tá? O gráfico a gente chama também de EP-Age, tá? E aqui ele fala o seguinte, nesse verdezinho aqui que vocês estão vendo, seria ali a duração, né, de expectativa na qual a gente tem daquele item ser atendido. E a gente vê que os itenzinhos começam a furar, né, ó, começam a passar. Quer dizer o quê? Que eles estão passando mais tempo de vida do que deveriam passar, né? Do que deveriam ser entregues e resolvidos, tá? Beleza? E aí, turma, terminando essa partezinha das métricas, certo? Eu tenho ali, utilizando o Scrum com o Kanban, e eu venho falar um pouquinho agora do curso preparatório, que a Portfólio aqui está lançando, né? A primeira turma agora, início de fevereiro. O que é que ele traz como proposta, né? O que é que ele traz como benefício? Então, nós temos aí, a gente vai ter vamos apresentar de forma clara e objetiva os papéis, artefatos e eventos do Scrum e Kanban, como realmente eles acontecem, tá? De forma bem detalhada, como é que acontece essa sinergia, a gente vai conseguir identificar diferenças, tá? Ou seja, o que é do Scrum, o que é do Kanban, mesmo eles unidos ali, tá? A gente passa a entender como funciona esse modelo integrado. Nós vamos começar a adotar, ou vocês vão começar a ter um olhar bem clínico sobre esse fluxo, quando se fala time, tá? Tendo as métricas como bússola, tá? Como orientação para que a gente tome decisões. A gente também vai colocar em práticas, né? Ou seja, vamos ter abordagens que vão facilitar a otimização do meu fluxo, principalmente pensando em formas de empirismo. Porque quando a gente fala de Scrum,
O Scrum é um processo empírico, né? Eu aprendo sempre com erros, acertos. E o Kanban, como o foco dele é a gestão de fluxo, eu consigo unir os dois, tá? Eu vou também, a gente vai poder compreender e gerar previsibilidade de acordo com o andamento do fluxo de entregas, né? A gente vai ter práticas, tá? A gente vai ter contexto sobre isso e vamos apresentar de forma detalhada, tá? E contextualizada as questões que caem hoje, conteúdos, no exame de certificação do PSK-1, né? Que é da Scrum.org. Eu recentemente, ano passado eu fiz essa certificação, eu tive material de estudo, tá? Muitos simulados também, questões simuladas, e eu vi que assim, o nível de dificuldade dela é intermediário, e posso dizer que é uma prova bem legal de se fazer, bem interessante, aonde o foco dela, a gente sai um pouquinho, tem questões relacionadas a conceitos, tá? Mas a gente sai um pouquinho mais do conceito e vai mais da prática, do comportamento do Scrum com o Kanban no dia a dia, certo? E um outro ponto interessante, tá, turma, que o curso ele vai proporcionar para vocês é que nós temos um banco de questões, tá, simulados com mais de 100 questões. Então, eu acho que são as questõezinhas que eu estou trazendo algumas minhas também, a Portfólio está trazendo algumas delas, que posso dizer a vocês que dá uma grande chance ali, no caso, posso dizer assim, de 80% a 90% de você poder passar na certificação, tá, no exame, se for fazer, certo? E, Fábio, e esse exame, como é que ele é, do PSK-1? Hoje ele tem duração de 60 minutos, tá? São 45 questões de múltipla escolha e algumas objetivas, tá? Como certo ou errado, tá bom? Hoje, a gente tem que acertar no mínimo 38 questões, que representam 85%, tá? Das 45. Ela é feita hoje pela plataforma online, né? Da Scrum.org. Não existe pré-requisitos, tá? Então, assim, Fábio, tem que ter uma outra certificação, PSM1, PSM2 para poder fazer? Não, não precisa. Mas eu aconselho que você faça, certo? Por quê? Porque quando você faz a PSM1, ela meio que já te dá uma base bem legal, interessante do que é o Scrum, tá? Porque cai perguntas relacionadas ao framework Scrum, tá? O papel do Scrum Master, falar sobre eventos, tá? Cerimônias, tudo isso aí, certo? Nível de dificuldade intermediário, como eu havia falado, a prova. O idioma da prova é inglês, mas a gente acaba usando o plugin lá do Google, transforma em português, né? Online mesmo, bem super fácil. E assim, turma, hoje a taxazinha para fazer a prova é $200, né? Fazendo a conversão para hoje, o dia de hoje, dia 18, ela é mais ou menos ali uns R$ 1.018, certo? Então, turma, eu posso dizer assim, que é um exame, tá? Uma certificação que ela te traz um valor, um certo valor para o teu currículo, tá? Além de você adquirir o conhecimento sobre o Scrum, funcionando com Kanban, que te agrega bastante, ele te ajuda mesmo pra caramba, tá? E eu posso colocar isso hoje como experiência. E também, como eu havia falado, ele acaba abrindo portas para você no mercado, tá? Porque hoje, como eu havia falado para vocês, trabalho em empresas do Sul, tá? De São Paulo, e por onde a gente anda nos eventos, sempre se é tocado a palavra Scrum hoje, juntamente com o Kanban, tá? Apesar de quando se usa separados, há posso dizer, umas desavençazinhas, né? Mas, assim, e na minha opinião, são duas estruturas belíssimas que elas funcionam muito bem juntas, certo? E aqui para encerrar, tá, turma? O que eu tirei de base para fazer esse conteúdo, nós temos o guia, tá? O guide do Kanban para times Scrum. E eu tenho esse livrozinho aqui do Rafael Albino de métricas, muito legal, muito interessante, tá? E eu deixo aqui uma mensagem para vocês, né? Finalizando aqui esse bate-papo aqui, tá? Esse conteúdo, que agilidade não tem a ver com ser rápido e se entregar o trabalho certo na hora certa, tá bom? E é só. Obrigado, hein? Obrigada, Fábio. Agora a gente pode abrir para perguntas, né? Aqui a Laís e também o Felipe já tinha deixado uma pergunta na tua fala durante aí a tua explicação. E aí eu também deixo à vontade para quem quiser ligar o microfone, fazer a pergunta, aparecer esse momento que é o nosso bate-papo.
Então, começando aqui pela pergunta do Felipe, né? O Felipe Colares. Ele perguntou como usar as classes de serviços, né? Os itens urgentes no Scrumban. Felipe, hoje, o que é que a gente cria, né? A gente está acostumado muito trabalhar com os itens lá de história, né? Enable, Spike. E hoje, quando entra o itemzinho de expedite, né? Que a gente, quando usa o método Kanban em si, para o Scrum, a gente, dependendo da situação onde aconteceu algo que parou aquele fluxo e precisa ser atendido, ser tocado, a gente usa hoje o chamadozinho problema, tá? Esse tipozinho problema. Ah, Fábio, mas tem algo que precisa hoje, é mandatório, chegou agora, precisa ser feito, a empresa vai levar multa e tudo. De acordo com o que ele se caracteriza, tá? Fora de problema, eu posso dizer numa história, tá? Algo que precisa ser atendido ali para a evolução do produto, a gente coloca ele também como, pode colocar como história, mas só que a gente cria ali um nível dele, posso dizer assim, de criticidade, eleva o nívelzinho de importância dele, tá? Hoje, normalmente, a gente usa como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, esses itens que precisam ser atendidos rapidamente, tá, na nossa sprint, a gente coloca como muito alto. Então, assim, a gente acaba simulando esses itens urgentes, tá, para ser atendido no Scrum. Aí complementando já, tá? Mas, Fábio, eu comecei, estou trabalhando, minha sprint começou, e de repente chega esse item, meu time já está alocado lá com as demandas, tal, não posso interromper minha sprint. O que é que eu estou fazendo hoje, né? O que é que a gente faz? Quando a gente está na sprint planning, alocando, bem dizer, meu time nas atividades que vão ser feitas ali, eu trabalho com capacidade do meu time reduzido, tá? Então, eu trabalho... eu vou colocar somente 80% do meu time, capacidade do meu time, para atender essas demandas que estão vendo da sprint backlog, tá? Que vieram lá do backlog, bonitinho. E 20% fica ali, o time ficar sob aviso ali, caso apareça algo de urgente, algo de especial, ou algo até de sustentação ali, tá? Para eles poderem tocar, entendeu? E assim eu não atrapalhando o meu ritmo, o meu fluxo. Respondido, Felipe? Obrigada, Fábio. Felipe, também se quiser respondeu aí. Perfeito. Tá? A Laís deixou duas perguntas aqui, Fábio. A primeira, ela pergunta qual é a diferença do Agile Coach e o Agile Expert. Vamos lá, os momentos, né, polêmicos. Assim, o Agile Coach, no caso, ele trabalha muito na pegada do coach da mentoria, né? Que é para ser a mentoria também, né? A gente vê muito Agile Coach hoje trabalhando muito na parte de coach, né? Qual caminho você quer seguir? Siga lá, vai em frente. Você já pensou em qual método deve usar e tudo. O que alguns Agile Coaches acabam esquecendo é que, de acordo com o nível de maturidade ali do meu coaching, né? A pessoa que está recebendo coaching, eu preciso também ser mentor, né? Às vezes, eu preciso ser o cara que vai segurar na mão dele para fazer, porque ele não tem noção. Posso fazer N tipo de perguntas para direcionar, mas ele não vai saber o que fazer. Eu tenho que pegar na mão dele. E quando ele passa a evoluir ali, aí sim, aí eu passo só a fazer mentoria. Fulano já pensou na ferramenta tal, já pensou no método tal de usar assim. Tenta ir por ele para dar certo. E com o tempo, aí sim, eu já passo a vem cá, mas o que é que você precisa agora? O que é que o PO está querendo agora de mais urgente? Tal, né? Fazer as perguntas. E assim, a diferença do Agile Coach para o Agile Expert, tá? Hoje, para mim, é que o Agile Expert, podemos colocar assim, que ele está preparado para assumir qualquer papel que precise, né? Desde Scrum Master, desde Agile Master, tá? Agile Coach. Ou seja, a gente trabalha muito no que for preciso ali no momento. Hoje, exemplo, hoje eu sou especialista, eu sou Agile Master, tenho uns times lá, né? E nesse período agora eu estou mais como líder de tribo, né? Minha gerente, minha ponto focal, ela está de férias, hoje eu estou como líder de tribo, então eu assumi esse papel. Daqui a pouco eu estou Agile Master, daqui a pouco às vezes estou como Agile Coach e assim vai, tá? Então hoje para mim a diferença mais é nessa pegada.
Perfeito, Fabi. A segunda pergunta dela é analisando as exigências do mercado. É a nível de certificação, qual é a que é a mais exigida? Né? A PSK1, a PSM1 ou a PSPO1? PSPO. Lá isso vai depender muito da linha que você quer seguir. Primeiro ponto. Eu, Fábio, gosto muito de trabalhar com produto, gosto ali de estar conversando com os clientes, ser porta-voz dele, entender o negócio. Aí sim, eu corro para a PSPO1, tá? Para trabalhar com Proteol, né? Agora não, Fábio, eu quero trabalhar nessa linha de facilitar, liderar o time, fazer as coisas acontecer. Aí sim, estou começando, não tenho nenhuma certificação, eu entendo um pouco Scrum, mas eu quero entender melhor e tudo, aí eu indicaria a PSM1, tá? Fazer a PSM1 por quê? Porque ela te dá uma boa base do que é a estrutura do Scrum, como é que ele funciona, e aí depois eu passaria a fazer a PSK1, tá? Que aí eu tenho um pouquinho mais de estrutura, eu posso falar assim de mais conhecimento. Não é à toa que, quando eu falo da PSM1, o nível de dificuldade dela é baixo, tá? É mais simples, podemos colocar assim. Mas a PSK1, não, a PSK1 ela já fala muito mais de métricas, coisa que inicialmente no Scrum a gente não foca tanto, entendeu? Então a linha você pode seguir dessa forma. Quero trabalhar em produto, tá? Negócio, PSPO, né? Fábio, quero liderar, quero ajudar o time, né? Trabalhar nessa pegada e tudo. Aí sim, aí vai para PSM1, PSK, outras. Perfeito, obrigada. Entendi. Obrigada também pelas perguntas e contribuições. O Wellington, Fábio, já fez uma pergunta mais voltada para o treinamento. Ele pergunta se é necessário ter um conhecimento prévio do Kanban ou Scrum para fazer o curso. Não, nesse caso, ó, o que é que eu vou fazer, tá? O que a gente vai fazer no curso? A gente vai fazer uma revisãozinha sobre a estrutura do Scrum, tá? Como é falado, né? Aquela estrutura 3.5.3, 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos. A gente vai relembrar um pouquinho o que é ele. Vamos fazer algumas questões focadas em cima do Scrum. Depois a gente vai passar para o Kanban, tá? Relembrar também algumas práticazinhas, tal. Algumas perguntas em cima dele. E depois a gente vai entrar nos dois juntos. Eles funcionando, tá? Então, eu posso dizer assim, Fábio, eu conheço o que é o Scrum, né? Posso te falar como é que ele funciona e tal. Beleza. Você realmente sim consegue, dá para, posso dizer assim, entrar e não ter nenhum déficit assim de acompanhamento, tá bom? Agora sim, Fábio, eu não conheço o que é o Scrum, não sei como é que funciona, né? Aí eu te indicaria, assim, primeiramente fazer o gestão ágil, né? Na prática com o Scrum e tudo, para conhecer melhor o Scrum e depois poder fazer do PSK. Perfeito. Deu para entender, Wellington? Quer fazer mais alguma pergunta? Já entendido. Felipe também fez aqui uma nova contribuição. Ele pergunta, Fábio, se na tua opinião o PSM é essencial e o PSK é diferencial, ou ambas têm o mesmo peso? E aí ele diz que já fez o KSD e quer tirar uma certificação em Scrum. Certo. Felipe, podemos colocar, assim como você está pontuando, o PSM é essencial, tá? O PSM1 é essencial. Por que eu falo isso? Ano passado, a minha visão sobre... Não, falo 2 anos atrás, a minha visão sobre certificação ela mudou um pouquinho. Porque, em relação à certificação, eu estava muito com aquele pensamento que, poxa, tem tanta empresa que está criando certificação, se virou uma fábrica assim, comercial, né? A certificação para lá e para cá. Mas eu comecei a ver no mercado nacional, tá no Brasil e até fora, que as certificações já são bem vistas, né? Claro que eu não vou também sair tirando qualquer certificação. Hoje, quando eu quero tirar uma certificação, eu vou muito mais para empresas conhecidas, né? Scrum.org, aí eu vou para a Kanban University, tá? Eu vou para a Scale de Agile, né? Que é do SAFe, tá? Para as conhecidas, e eu vou foco mais em certificações bem pontuais, tá? Por quê, Fábio? Porque também eu ainda tenho muito, penso muito nisso, tá? Tenho muito comigo que uma pessoa que tem muitas certificações e ela não tem um direcionamento, ele não é um especialista em determinado assunto, talvez ele ainda
tenha muita dúvida do que quer seguir, sabe? E ficar tirando certificação para não ter o retorno, aí eu acho que é complicado. Acho que a pessoa está vivendo para tirar certificação, né? Porque é sempre a coisa que eu penso, vou tirar certificação, em quanto tempo eu tenho um retorno dela? Eu vou utilizar no meu trabalho, eu vou conseguir agregar mais valor, vou conseguir trabalhar melhor, eu vou ser reconhecido e assim diante. Tá? Então, são critérios que eu utilizo hoje para dizer qual eu vou tirar. Perfeito, Fábio, obrigada. Obrigado. Felipe, joia. E aí, mais alguém tem alguma dúvida ou alguma contribuição, né, para esse nosso momento de bate-papo? Não. Então, como o Fábio colocou, né, já apresentou aí muito bem esse embasamento do Scrum com Kanban. Ai, aqui a Aima tem uma pergunta. Ela pergunta aqui, Fábio, que a certificação é interessante para quem ainda trabalha na metodologia tradicional? Pronto, respondendo a irmã aqui, né? Uma coisa, tá, turma, que eu uso muito da agilidade é esse agnóstico, tá? A método. Então, hoje, eu seguindo os princípios, né? Somente aqui do Manifesto Ágil, tá? Os valores, tendo essas ideias, tendo essa filosofia de vida, eu não preciso me amarrar a método, tá? O que eu quero dizer, eu trabalhando hoje o cenário ágil ou o cenário tradicional, eu tenho essas certificações, ela ajuda. Por quê? Porque, de acordo com o meu contexto ali, o meu trabalho, eu posso utilizar, sim ou não, a prática ágil ali, tá? É como muito pontuo. Poxa, hoje eu trabalho num mundo totalmente focado em agilidade, mas nada me impede de eu utilizar um cronograma para determinada demanda que é necessária ali. Eu estou com o escopo fechado ali do meu time, eu preciso desse cronograma. Beleza, eu uso o cronograma. Ah, não, não é fechado, posso usar o backlog. A gente vai para o backlog e assim vai adiante. Tá certo? Então, eu posso dizer, trabalho tradicional ágil, siga as certificações, trabalhe em cima das certificações, tá? Em algum momento elas vão ser úteis, vão te ajudar. Perfeito, Fábio. E aí, a irmã, a Beatriz Falcão também fez aqui uma pergunta bem interessante, Fábio. Para quem quiser migrar de área profissional, ainda não trabalha com projetos, mas tem interesse, e for começar com a primeira certificação, qual indicaria? Aí ela até pergunta se é a PSM1. Pronto, Beatriz. Aí vai também um pouquinho na pegada, né? Eu tenho grande facilidade de trabalhar com negócio, com entender como é que funcionam as coisas, né? Ajudar meu cliente. Aí eu posso entrar no caminho aí na linha de ser um PO, um Product Owner do produto. Aí eu indicaria a PSPO1. Ah, Fábio, não. Eu hoje sou líder do meu time, eu quero liderar, eu quero ajudar, eu quero facilitar, fazer as coisas acontecer, tá? Qual eu poderia utilizar? Ou qual certificação tirar? PSM é uma boa indicação, tá bom? Aí vem outro ponto que eu até puxo, né? Fábio, eu não sou da área de TI, e eu quero também entrar na agilidade. Posso, né? Posso tirar PSM1? Pode, deve. Porque esse mito já foi derrubado que o Scrum só funciona em área de TI, tá? Isso não existe mais hoje. Então, o Scrum hoje ele pode ser ajustado, adequado e trabalhar em qualquer área de negócio, tá bom? Claro, sempre levando em consideração algumas variáveis. A complexidade do negócio, os papéis que estão envolvidos, tamanho das minhas sprints, riscos e certezas, tá? Mas é possível sim. Ok? Obrigada também, Cris. Mais alguém quer fazer uma pergunta ou contribuição? Então, vamos lá, só para a gente concluir o nosso momento, como o Fábio também já falou aí sobre Scrum, né, sobre essa junção do Scrum com Kanban. A partir de fevereiro, né, nós vamos ter a primeira turma do curso Scrum com Kanban, que também vai ser o preparatório para a certificação PSK1. Né, vai tratar todos esses pontos que ele já fez uma degustação aí para vocês. E aí, pensando em retribuir esse tempo que vocês dedicaram com a gente para essa noite, eu vou até convidar aqui a nossa gerente comercial, a Roberta,
que ela tem aí uma condição especial para quem, né, quiser estar com a gente nessa primeira turma, que vai iniciar no dia 7 de fevereiro. Fevereiro. Vão ser 2 semanas de aula em dias intercalados, no período noturno, das 18h30 às 21h30, aí, com o Fábio. Então, Roberta, obrigada pela presença. Bacana, Pri, obrigada. Boa noite a todos. Gente, como a Priscila falou, né, eu atuo como gerente comercial aqui no Grupo Portfólio. Eu fico à frente das 3 áreas, né, do grupo, as 3 empresas, que é a gestão, a tech e a formação, né, e esse é um produto que a gente está ofertando pela Portfólio Formação, que é o nosso curso de preparatório para o PSK1. Como a Pri falou, só reforçando, né, ele tem início no dia 7 de fevereiro. E para quem se inscrever até o dia 20, uma condição imperdível, diferenciadíssima, vocês terão 40% de desconto no curso, né? Então, é uma condição muito diferenciada, exclusiva, específica para quem participou, né, desse evento aqui agora conosco. Então, são vagas limitadas. E aí a gente vai disponibilizar para vocês. Como? Chegará um e-mail, no e-mail de todos que participaram, e aí nesse e-mail tem um link que vai linkar vocês para uma das nossas consultoras que também estão aqui participando conosco, que é a Lorena e a Amanda. Lorena e a Amanda, deem aí uma boa noite para o pessoal ver o rostinho de vocês. Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Pronto, aí as nossas consultoras top. E aí o link direcionará vocês para o WhatsApp delas, e aí elas vão passar para vocês o cupom de desconto, onde vocês poderão fazer a compra através do nosso site. Qualquer dúvida, qualquer suporte, tudo que vocês precisarem, elas estarão aí de plantão para atendê-los. Mas corram que é até o dia 20, tá bom? É uma condição pensada somente para vocês. É uma oportunidade única, exclusiva, e se eu fosse vocês, eu não perdia, não. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Roberta. Para facilitar, a gente vai até colocar o link também logo aqui no chat, né? Para que, como as Isso. meninas estão aí online já disponível, quem quiser já adquirir o cupom e fazer a compra, né? Garantir aí a participação na primeira turma da nossa Scrum com Kanban, que também é preparatória para o PSK1. No mais, agradecer mais uma vez ao Fábio e a todos presentes aqui. Eu fiquei bem feliz e surpresa que a gente sempre manteve ali a média de 60 a 70 pessoas presentes na sala. Estamos também, né, com um grande número até o final. Então, mais uma vez, né, agradecer a vocês e espero encontrá-los, né, fazendo a abertura da turma aí com o Fábio no dia 7 de fevereiro. Perfeito, Pri. Obrigada. Vai ser um prazer ter todos vocês conosco. Tá. Pessoal, obrigadão pela noite de hoje, tá? E a gente se encontra aí no dia 7. Até lá. Obrigada, gente. Até mais. Até mais, pessoal. Um abraço. Boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Boa noite.